Eu gosto é da treta e eu gostei desse negocinho da gente montar seleções. Então, como a década acabou, e lembrando, a década vem do ano 2011 até 2020, porque não existiu ano zero na história da humanidade. Então, a década é 2011 a 2020. E a gente vai montar aqui a minha seleção, a seleção do futebol é treta dos melhores da década entre 2011 e 2020. E como eu sei que vocês gostam de treta, e vocês são ousados, vocês são sarrantes, vocês são desenrolados, quero pedir já o seu like, o seu dislike, o seu compartilhamento, que você faça alguma coisa, mas gere um engajamento para que a gente consiga crescer aqui. Manda esse conteúdo lá pro seu pai, pro seu irmão, pro seu primo, pro seu amigo. Olha o que o Leão lá do Futebol é Treta tá falando. Ele montou a seleção da década, de 2011 a 2020. Manda pra eles, vamos debater, porque treta boa é treta compartilhada. Vamos deixar de enrolação e vamos começar logo a nossa seleção. Vamos começar com quem? Com o guarda-redes, o número 1, o cara que vai impedir que a gente tome o gol. E aí a gente tem alguns nomes que foram gigantes nessa década. Jefferson, goleiro do Botafogo, convocado para a seleção, e em algum momento foi titular da seleção, pegando até pênalti do Messi. Tem também o Fábio, talvez o Fábio te cause uma comoção por não ter tido chances na seleção e você sinta que o Fábio foi injustiçado. Mas ninguém foi melhor, manteve a atuação, foi tão decisivo em títulos relevantes do que Cássio. Cássio foi o melhor goleiro, decisivo da Libertadores do Corinthians, decisivo no Mundial de Clubes, muito importante nos títulos brasileiros, esteve nas seleções da Placar e do prêmio craque do Brasileirão da CBF. Então Cássio foi o melhor goleiro. Ele foi o de mais alto teto e o mais regular em todo esse período. E aí a gente passa para a lateral direita. E aí talvez você pense, é o Marcos Rocha, foi mais vezes eleito craque do Brasileirão na lateral direita pela CBF. Mas não, o meu lateral direito é o Fagner, lateral de seleção brasileira, já muito importante no Vasco, no título da Copa do Brasil, vem para o Corinthians, sobe de patamar, sequencialmente convocado para a seleção brasileira, vai à Copa do Mundo, manteve sempre o alto nível, seguro e melhor tecnicamente do que o Marcos Rocha. Então, o meu lateral direito é o Fagner. Por tudo isso, por ser melhor tecnicamente, ser mais regular, não comprometer e conseguir ir de 2011 a 2020 no alto nível. O Marcos Rocha vai bem no começo da década e depois tem uma queda muito brusca. Então, Fagner é o melhor lateral direito da década. Depois do lateral direito, a gente vai para a zaga. E aí eu já vou falar dos dois, porque falando de um, eu tô falando basicamente do outro. Minha zaga é Jeromel e Dedé. O Jeromel volta pro Brasil e aí já é muito importante no Grêmio. É 3 vezes eleito na seleção da CBF do Campeonato Brasileiro, 4 vezes na Placar, muito seguro. Você não lembra de falhas do Jeromel. Ele é unanimidade depois que volta para o Brasil. Todo mundo bate o olho e diz, o Jeromel é o melhor zagueiro. E o outro, Dedé. Na primeira metade da década, monstro no Vasco, monstro no Cruzeiro, se machuca, volta, teto em alto nível, seleções do Campeonato Brasileiro pela CBF, seleções também na Placar. Todo mundo na primeira parte da década bate o olho e fala, Dedé é o melhor zagueiro do Brasil, pedido na seleção, sai e ajudava também na criação. Então, Jeromel e Dedé são, na primeira década, Dedé é o melhor zagueiro, na segunda década, Jeromel, e aí junta os dois e faz uma zaga quase que perfeita, sem falhas e de alto nível, batendo no teto. Depois da zaga, a gente chega na lateral esquerda. E aí na lateral esquerda eu tive muita dificuldade. Porque nenhum lateral foi dominante como na lateral direita, o Fagner e o Marcos Rocha. Não foi como na zaga que teve o Dedé e o Pedro Jeromel. Não foi como no gol que teve o Cássio, o Fagner e um Jefferson brigando. Nenhum lateral foi tão dominante por muito tempo. E aí, os prêmios do Brasileirão e da Placar são todos divididos. Cada um ganha um. Então, eu vou aqui escolher o melhor tecnicamente. É o que você pode chamar ele de craque. Todos os outros, Egídio,
Jorge, Arana, você não chama de craque, mas o Filipe Luís sim, você chama de craque. Ele vem da Europa de volta para o Brasil, chega no Flamengo, onde o Flamengo tinha dificuldade ali com o René. Todo mundo fala que o René é um bom lateral, mas que o Filipe Luís é craque, é monstro. Poderia facilmente jogar no meio de campo de qualquer clube. Então, Filipe Luís chega, assume a lateral esquerda e aí todo mundo bate o olho e fala, é craque, é monstro. Então, Filipe Luís é o melhor lateral esquerdo da década, mesmo jogando pouco tempo. Mas pelo simples fato dele ser craque e ter dado um salto de qualidade a talvez o melhor time da década do futebol brasileiro. E aí, chegamos na volância. E aí eu tenho uma questão aqui. O Ralf, ele joga por um período maior no futebol brasileiro. Vai muito bem. Mas eu não gosto muito do tipo de volante que é mais engessado. Acho que no futebol moderno o volante precisa marcar, mas precisa também jogar, precisa também construir. Tem um volante que jogou por talvez um ano e meio a mais no Brasil, que foi o Elias, ganhou prêmios individuais. Mas aí eu vou naqueles dois caras que, enquanto estiveram aqui, ganharam todos os prêmios individuais que poderiam ganhar nas suas posições. São dois volantes que jogam, são dois volantes que decidem também jogos, são dois volantes que faziam seu time jogar e são elementos surpresas. Então eu vou de Paulinho e Gerson. Os dois caras que, enquanto estiveram aqui, era unânime. São eles os melhores volantes do futebol brasileiro. Quando o Paulinho esteve aqui no começo da década, todo mundo batia o olho e todo mundo falava, Paulinho é o melhor volante do futebol brasileiro. Com o Gerson não é diferente. Todo mundo fala, o Gerson é o melhor volante do futebol brasileiro. Muita gente também acha que o Gerson é talvez top 3 em qualquer posição. O Gerson é monstro. O Gerson, existe um clamor para que ele vá para a seleção, assim como teve para o Paulinho, e o Paulinho foi e resolveu. Vai embora em 2013, mas vai embora em 2013 como uma afirmação, como um cara que era o melhor da posição, como unanimidade. Assim como o Gerson é hoje essa unanimidade. Então é uma dupla de volante quase que perfeita. Paulinho e Gerson. Como a gente tem dois volantes que saem para jogar, no meio campo a gente vai colocar só um cara que joga, mas que também compõe espaço, principalmente depois que voltou ao Brasil, na passagem dele pelo Flamengo. Para ele entrar nessa seleção, bastava o que ele fez no Cruzeiro. Ali ele já era unânime que ele era o melhor jogador do futebol brasileiro em 13 e 14. Volta em 17, não vai bem, mas já em 18 recupera o futebol. Em 19, monstro. Em 20, monstro. Não se engane por esse final de temporada. O Everton Ribeiro, quando está em campo, ele resolve jogos, ele clareia jogada. Talvez você não veja o Everton Ribeiro sendo o cara que mais vai fazer gol ou mais vai dar assistência, mas ele é aquele cara que vai clarear a jogada para que os outros decidam. Então, o que o Everton Ribeiro joga em 2013, joga em 2014, joga em 2019, joga em 2020, já é muito para ele estar aqui. Já bastaria 13 e 14. Mas eu falo também dele no Flamengo, porque é muito relevante nesse quadrado mágico, quinteto mágico quando o Gerson chega. Então, Everton Ribeiro é o nosso meia de criação. É o cara que vai organizar para que o nosso ataque, que é desequilibrante, que é veloz, decida o jogo para nossa seleção. Então, nosso meio é formado por Gerson, Paulinho e Everton Ribeiro. E aí a gente chega no ataque. E aí, para muita gente aqui, que eu tenho certeza que vai ter uma choradeirazinha, quem não gosta do cara, quem acha ele marrento, vai dizer, não merece estar na seleção. Mas merece sim. E o nosso primeiro atacante é Dudu. Jogou demais enquanto esteve no Palmeiras. Importante em todas as conquistas, entrou em seleções do Campeonato Brasileiro, em seleções da Placar, foi eleito pela Placar melhor jogador de um Campeonato Brasileiro, importante no título da Copa do Brasil, importante nos títulos brasileiros, sendo o melhor jogador em todo esse período que ele esteve no Palmeiras. Ele era unânime como o melhor jogador do Palmeiras, era o único cara ali diferente de todos que foram contratados, era o único que tirava algo diferente, um coelho da cartola, decidia os jogos com gol ou com assistências. Era também o cara que mais driblava no futebol brasileiro, era o cara que era quase que imparável no 1 contra 1. Então Dudu entra na nossa seleção, é o nosso primeiro atacante, também ajudando na recomposição, porque sim, ele além de decidir na frente,
também tinha um papel tático muito importante no Palmeiras vencedor. No Palmeiras vencedor de Copa do Brasil, no Palmeiras vencedor de Campeonato Brasileiro, num Palmeiras que dominou por um certo tempo, que todo mundo batia o olho e dizia, é o melhor time do Brasil. E quem era o melhor jogador do melhor time do Brasil? Dudu. Então merece estar na nossa seleção. Chegamos ao cara que vai jogar aberto pelo lado esquerdo. E aí muita gente falaria, Leão, você está esquecendo do Ronaldinho Gaúcho. Não, não esqueci. Eu não acho que o Ronaldinho Gaúcho, pelo que jogou em 2011, 12 e 13, mereça estar na nossa seleção. Quem vai jogar pelo lado esquerdo é ele, o menino Neymar. Sim, nessa época era o menino Neymar, mas era um cara que já decidia, que era o dono do time, era o cara que ganhou o Libertadores, cara que foi monstruoso, que entrou em todas as seleções enquanto esteve aqui, que foi aplaudido de pé por onde passou, que pegava a bola no meio de campo e arrancava driblando 3, 4, 5 e só parava dentro do gol. É o cara que causou pesadelo aos seus marcadores, era o cara que fez todas as outras torcidas assistirem o jogo do Santos para ver ele jogar. Era decisivo, era mortal, era um monstro. E por tudo que fez, está na nossa seleção jogando pelo lado esquerdo. Então nosso ataque por enquanto tem Dudu pelo lado direito e Neymar pelo lado esquerdo. E aí, nosso time só tem craque até aqui. E eu poderia colocar quem com a 9? Poderia colocar um Fred, mas não dá. Não dá para deixar esse cara de fora. E quem é esse cara? Vocês sabem quem é. É o cara que faz torcedores, fazem tanto criança como cara barbudo fazer o gol na pelada e fazer isso aqui. É o cara que é ídolo de toda uma nação. É um cara que já em 2015 foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro pelo Santos. Sai, não dá certo na Europa por uma série de circunstâncias. Volta pro Santos, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sai do Santos, vem pro Flamengo, artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Libertadores, campeão das duas competições, campeão do Campeonato Carioca. Vem 2020, campeão carioca, campeão brasileiro, campeão das Supercopas. É o cara que você bate o olho e fala, talvez seja ele o melhor jogador do Brasil durante 3 anos, de 2008 a 20. Se ele não é o melhor, tá no top 3. Então, Gabigol é o nosso camisa 9, é o cara que vai colocar a bola pra dentro. E além disso, fazendo aqui uma comparação com o Fred é um cara mais de área. O Gabigol entrega os gols dentro da área, mas entrega aquilo que eu gosto muito. Flutuação do camisa 9, geração do espaço, cai para os lados, velocidade. O facão que o Gabigol faz é mortal e é perfeito. Gabigol, que em todos os títulos do Flamengo ele foi decisivo. Do Flamengo vencedor, de um Flamengo que foi talvez o melhor. Repito, talvez tenha sido o melhor time da década e talvez do século do futebol brasileiro. E Gabigol é o melhor. Gabigol é a representatividade, é a representação desse time. Gabigol é o nosso camisa 9. Então, depois de a gente falar todos esses craques, montar nossa seleção, foi muito difícil, foi muito moído, horas de estudo, gravando exatamente às 2 da manhã, né? Depois de passar o dia estudando para poder montar a melhor seleção, quero pedir o quê? Seu like, o seu dislike, o seu compartilhamento. Pedir que você siga a gente lá no Instagram. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, @futebol.itreta. Que você se inscreva aqui no canal, siga o nosso parceiro, a BID150. Se você precisar de qualquer coisa, gerenciamento da sua rede social, qualquer imagens, qualquer coisa que você precise para o seu Instagram, da sua loja, da sua empresa, qualquer coisa, pode falar com eles, @BID150, segue lá, tamo junto, treta!